Nesta sequência de aulas, temos analisado a revelação de Deus. Deus se comunica conosco, nos criou para isso, para ter esse relacionamento conosco. Já vimos que Deus se revela de uma forma geral, através das obras da criação e da providência. Nas últimas aulas, enfocamos o fato de que Deus se revela a nós através da pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, a palavra encarnada, o Emanuel, o Deus conosco. Agora, nesta aula, analisaremos um elemento fundamental para dentro deste processo de revelação. Me refiro às Escrituras Sagradas, a Bíblia. A Bíblia é um instrumento por meio do qual Deus se revela a nós, nos dando a conhecer o seu projeto, a história da humanidade, a história do seu relacionamento conosco. É através das Escrituras que o próprio Senhor Jesus também se revela a nós. É através das Escrituras que um coração que já foi tocado, já foi transformado pelo Senhor, pode então conhecer melhor aquilo que de Deus está revelado nas Escrituras. E a Bíblia, nós sabemos, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Eu sei que você já sabe dessas coisas, você valoriza a Bíblia, e esse é um dos motivos que tem feito com que você, aluno, aluna, invista seu tempo fazendo este curso. Seu objetivo é conhecer mais sobre Deus, mas através da Bíblia. Então, nesta aula, nós estaremos examinando vários aspectos a respeito da Bíblia como um instrumento da revelação especial de Deus para conosco. Como nós já temos feito em outros momentos deste curso, na aula de hoje também estaremos utilizando a Confissão de Fé de Westminster, esse importante documento histórico produzido no período logo após a Reforma, no século que sucedeu o século da Reforma. E como nós falamos, o único motivo que nos faz estarmos usando este documento é porque nele nós temos um resumo daquilo que a Igreja, durante os primeiros 16 séculos da história cristã, pensou a respeito de vários assuntos. Isso, evidentemente, eu me refiro à Igreja agora já depois do processo da Reforma Protestante que ocorreu no século XVI. Mas, primeiramente, nós queremos falar sobre a autoridade das Escrituras. Por que que esse livro, ele nos é tão precioso? O que faz da Bíblia um livro especial? Qual que é o fundamento da autoridade das Escrituras? E é assim que a Confissão de Fé, logo no seu primeiro capítulo sobre a Sagrada Escritura, no parágrafo 4º, nos diz: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Essa é uma pergunta que precisamos responder. Onde está a base da autoridade das Escrituras? Sim, porque quando nós falamos que a Bíblia é palavra de Deus, nós estamos dizendo que ela possui autoridade. A autoridade para direcionar a minha vida, a autoridade para me dizer aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer, a autoridade para me orientar na maneira de agradar a Deus e de servi-lo. Qual que é o fundamento das Escrituras? Primeira coisa é que
essa autoridade, ela não depende de homem algum, de homem ou de grupo algum. Ou seja, não é alguém, um homem, pela sua autoridade, seja qual ela for, que determina que a Bíblia tenha autoridade. A autoridade da Bíblia não depende do homem, ainda que seja uma autoridade eclesiástica, ainda que seja uma autoridade eclesiástica mundial. Não, a Bíblia, a autoridade dela não depende do homem. E aqui nós temos uma aplicação prática muito interessante. Se você reconhece a Bíblia como palavra de Deus, ela é palavra de Deus. Se você não reconhece a Bíblia como palavra de Deus, ela continua sendo palavra de Deus. Se uma pessoa acata as Escrituras como verdade para sua Bíblia, a Bíblia é a verdade. Se essa pessoa não acata a autoridade da Bíblia, a Bíblia continua sendo a verdade. E é o que esse parágrafo nos afirma, que a autoridade das Escrituras não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Presta bem atenção. Em teologia, quando nós estudamos textos teológicos, nós precisamos prestar atenção, às vezes, nos detalhes, porque são, às vezes, os detalhes que nos apresentam grandes verdades. Veja só, a autoridade da Bíblia não depende da igreja, seja a igreja que for. Não é a igreja que diz que, olha, esse livro tem autoridade para nós. Na verdade, é a Bíblia que possui autoridade sobre a igreja. Entre os reformadores havia uma discussão naquele período sobre o tema voltado para a igreja, e eles afirmavam que uma igreja é mais pura ou menos pura dependendo da qualidade do ensino das Escrituras. Em outras palavras, o que faz com que uma igreja seja mais pura ou menos pura? É a qualidade do ensino da palavra de Deus. É por isso que nós temos insistido ao longo das nossas aulas que estudar teologia é algo necessário, porque nós precisamos falar de Deus responsavelmente. A autoridade das Escrituras não depende da igreja, mas depende somente de Deus. A autoridade da Bíblia depende somente de Deus, que é o seu autor. E por isso, então, precisa ser recebida, porque é a palavra de Deus. Então, veja só que a autoridade da Bíblia não depende do homem, não depende da igreja, mas depende de Deus. E aqui está a grande diferença. Nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. Na aula seguinte vamos falar só sobre esse tema, inspiração. Mas nesse momento vamos fixar essa afirmação. A autoridade da Bíblia depende tão somente de Deus, que é o seu autor. Receber a Bíblia como um livro sagrado, como um livro que tem autoridade sobre a nossa vida, é muito mais do que receber um livro. É ter uma experiência com Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência profunda com Deus, ela passa a reconhecer a autoridade das Escrituras. É por isso que nem sempre é produtivo ficar gastando tempo discutindo com pessoas que tentam colocar a autoridade das Escrituras abaixo, dizendo que a Bíblia não é bem assim, é apenas um livro antigo, querendo colocar as Escrituras em pé de igualdade com qualquer outro livro. A Bíblia, presta atenção naquilo que eu vou falar nesse momento, a Bíblia não precisa ser defendida. A Bíblia precisa ser proclamada.
Você não precisa se preocupar em defender a autoridade das Escrituras, porque a autoridade das Escrituras não depende de ninguém, depende de Deus. Você não precisa ficar preocupado em defender a Bíblia. Pelo contrário, gaste toda a sua energia ensinando, falando do Evangelho, falando das verdades que aqui estão registradas, porque através destas palavras é que Deus, o autor das Escrituras, aquele que é o fundamento para a sua autoridade, vai se revelar no coração da pessoa mais incrédula que você conheça. O crer em Deus é um grande milagre. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que você, então, tenha isso na sua mente. A autoridade. Este livro não é um livro qualquer. A Bíblia possui autoridade. Essa autoridade vem de Deus e é Deus que nos envia para conhecermos, nos comissiona, né? Primeiramente, a conhecermos as Escrituras e nos envia para proclamarmos a sua palavra. Vamos pensar um pouco agora a respeito da Bíblia como palavra de Deus. Vamos ler o parágrafo 5º da Confissão de Fé de Westminster, que nos diz: pelo testemunho da Igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o seu conteúdo como um todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos quais abundantes se evidenciar ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. O que o texto que acabamos de ler menciona é que nós podemos encontrar, quando examinamos a Bíblia, podemos encontrar uma quantidade muito grande de argumentos que mostram, que apontam para o fato de que ela é a palavra de Deus. Quando você vê não apenas a beleza do seu conteúdo, mas quando você para pensar que temos diante de nós aqui não um livro, mas temos uma biblioteca. Aliás, este é o significado da palavra Bíblia. A palavra Bíblia é uma palavra grega que significa livros. Bíblia significa livros. Quando você fala que eu tenho a Bíblia na mão, o que você está falando é que você tem uma biblioteca. E não é uma biblioteca qualquer, é uma biblioteca que foi escrita durante séculos. Foram vários séculos envolvidos no processo no qual a Bíblia foi formada. Vários autores, pessoas de diferentes regiões e assim por diante, mas quando você olha, começa a ler do Gênesis e vai ao Apocalipse, você vê a presença de um só autor. Quando você examina a Escritura, pensando na qualidade dos seus ensinos, no seu elevado conteúdo moral, enfim, quantas qualidades nós temos nas Escrituras. Mas você se lembra que há pouco eu disse que você não precisa ficar defendendo a Bíblia. A Bíblia, que é a revelação especial de Deus. Nós precisamos anunciar a Bíblia. Porque
O problema do ser humano não está na sua mente apenas, está no seu coração. O problema do ser humano não está no fato dele não entender, até que ele entende muito mais do que às vezes admite. O problema do ser humano é que o seu coração está numa situação de inimizade com Deus. Então, se você, quando sai para testemunhar do Evangelho, você simplesmente fica discutindo com as pessoas, encontrando razões para dizer que não, a Bíblia, ela é um livro sagrado por causa disso e daquilo. Você, fazendo isso, você está caminhando, tentando fazer a coisa certa, mas indo pelo caminho mais infrutífero. O que nós devemos fazer é anunciar a palavra. Ainda que você esteja conversando com a pessoa mais cética, alguém que se diga ateu, alguém que venha falar de muitas coisas e tentando argumentar contra as Escrituras. Isto que nós acabamos de ler é o ponto fundamental. Diz que a certeza que nós temos de que a Bíblia é infalível como verdade divina, a certeza que nós temos de que a Bíblia é a palavra de Deus, isso ocorre por meio da operação interna do Espírito Santo nas nossas vidas. Em outras palavras, é o Espírito Santo que age dentro de nós. É o Espírito Santo quem nos toca. É o Espírito Santo quem nos transforma. É o Espírito Santo quem nos convence da verdade, da justiça e do juízo, como nos diz a palavra de Deus. Então, quem nos dá essa segurança, essa certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que desvenda os nossos olhos. Lembra da oração do salmista? Quando ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Então, o nosso apreço, o reconhecimento que nós temos de que a Bíblia é a palavra de Deus é resultado da ação do Espírito Santo no nosso coração. É por isso que, ainda que alguém venha tentar fazer com que você pense de forma diferente, o seu coração está em paz. Porque é o Espírito Santo quem nos dá essa tranquilidade de que a Bíblia é a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos dá muito mais do que a tranquilidade de que a Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos dá comunhão com Deus. E através do da ação do Espírito Santo, através desse livro, nós somos levados a um relacionamento com Deus. Porque a Bíblia é revelação especial de Deus. É importante nós termos isso em mente, porque se nós não entendemos isso, se nós não entendemos que o fundamento da autoridade da Bíblia é o próprio Deus, se nós não entendemos que o que faz com que uma pessoa reconheça a sua autoridade é o próprio Espírito Santo agindo no seu coração, nós vamos ficar, quem sabe, cansados, frustrados até, tentando convencer as pessoas com os nossos argumentos em favor da Bíblia. Então, eu encerro esse momento da aula repetindo este que para mim é um ponto fundamental. Esse livro não precisa de defesa. Você não precisa se preocupar em defender a Bíblia. Gaste o seu tempo falando do que nela está escrito. Gaste o seu tempo falando a respeito deste Deus, deste Pai maravilhoso que se revela através dela. Falando a respeito de Jesus Cristo que se revela através dela. Ainda que a pessoa comece a discutir sobre questões históricas, não. Comece você a falar sobre a história do Evangelho, sobre o texto. E na sua comunhão com Deus, o próprio Deus vai dirigindo você para falar as coisas certas. E como diz a palavra, é pelo ouvir que a fé vem, porque a fé é um dom de Deus. É pelo ouvir que o Espírito Santo
começa a agir no coração do ser humano que tem o coração mais duro, com a pessoa mais difícil que você conheça, é o Espírito Santo que vai agir nesse coração e fazer com que ele conheça Deus como Deus verdadeiro e reconheça, através da operação do Espírito Santo, de que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, precisa ser estudada, obedecida, porque ela tem a autoridade para orientar as nossas vidas. Neste momento, veremos um aspecto fundamental, que a Bíblia, como revelação especial de Deus, ela já está completa. Você deve estar lembrado que há algumas aulas anteriores eu destaquei o fato de que quando nós estamos falando aqui de revelação, nós não estamos entrando na questão dos dons espirituais e a maneira como as pessoas compreendem esta questão. Eu sei que em muitas igrejas, quando se fala em revelação, as pessoas às vezes estão vinculando isso aos dons do Espírito, estão vinculando isso ao seu entendimento do dom de profecia, etc. E nós estamos deixando claro que quando nós estamos falando de revelação aqui, não é entrando na questão dos dons espirituais e não é nesse sentido. Mas nós estamos vendo aqui a Bíblia como revelação especial escrita. E nesse sentido, o que o texto da Confissão de Fé e a Igreja, ao longo dos séculos, tem afirmado, a Igreja fiel a Cristo tem afirmado, é que a revelação, através da Bíblia, a revelação especial de Deus, através da Bíblia, já está completa. Veja o que o parágrafo 6º nos diz. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. E que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e às sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Nós não vamos entrar em todos os detalhes do texto. Nós falamos que teologia é uma teologia viva e os homens que escreveram esse texto, eles estavam prestando atenção em alguns problemas daquela época. Mas, mesmo escrevendo algo para aquela época, eles nos trazem aqui algumas afirmações importantíssimas. Primeiramente, reconhecendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e que, como palavra de Deus, a Bíblia já está completa. É neste sentido que alguns teólogos dizem que hoje já não existe mais revelação. Como eu falei, nós não estamos falando dos dons do Espírito Santo, nós estamos falando da Bíblia. E eu tenho tido a oportunidade de lecionar em diferentes cidades, diferentes países, para pessoas de opiniões divergentes, mas quando nós explicamos, todas as pessoas concordam que nesse sentido, sim, a revelação de Deus já está completa. Me permita lhe dar um exemplo. Vamos imaginar que você esteja frequentando uma determinada igreja e um líder ou uma pessoa que você admire, ele chegue de repente com uma apostila, um caderno debaixo do braço.
E ele chega para você e fala: olha, eu fiquei 40 dias em oração e jejum. E não foi em qualquer lugar, foi no alto da montanha. E não foi qualquer montanha, foi lá no Monte Sinai. Eu fui lá, fiquei 40 dias jejuando, orando, não dormi, não comi. E de repente me apareceu um anjo e me deu esse caderno. E agora o que ele me revelou é que esse caderno que eu escrevi tem que ser acrescentado à Bíblia aqui depois do livro do Apocalipse. Espero que você esteja dando risada e achando, entendendo que isso é uma piada. É uma brincadeira. Evidentemente que você, nem eu, nem ninguém que tenha conhecimento da Bíblia vai aceitar que qualquer pessoa, por mais estudada ou espiritual que seja, ninguém vai permitir que uma pessoa venha e coloque o seu próprio escrito, escreva o seu próprio livro e coloque aqui. Então, quando nós pensamos dessa maneira, aí sim nós entendemos o que esses homens estão dizendo. A Bíblia já está completa. Nós temos uma única regra de fé e prática. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Nós não temos a Bíblia e mais alguma coisa. Não, eu tenho a Bíblia mais a tradição da igreja, aquilo que a igreja anda escrevendo. Não. A regra de fé e prática é a Bíblia. E mesmo quando nós estamos aqui usando, durante as aulas, o texto da Confissão de Fé de Westminster, e poderíamos estar usando outros textos também, outros livros, nós temos afirmado isso. Ninguém está colocando nada ao lado da Bíblia e dizendo que, olha, isso aqui é sagrado. Pelo contrário, nós falamos que uma das virtudes, uma das qualidades da Confissão de Fé é exatamente essa, dizer que, olha, nós estamos escrevendo esse documento, mas todos os concílios falham, muitas vezes erram. Em outras palavras, nesse documento pode ter erros, então a autoridade que rege a igreja é a Escritura. Então, nós devemos entender que nada pode ser acrescentado à Bíblia, certo? Nem por revelações do Espírito. O que eles quiseram dizer aqui em relação a revelações do Espírito? É porque naquela época pessoas diziam que, olha, não, eu tive uma experiência com o Espírito Santo e agora eu tenho mais um livro, ou eu tenho mais um escrito. O que estamos dizendo é que o Espírito Santo, ele não se contradiz. E no livro do Apocalipse, o próprio Senhor Jesus Cristo faz uma severa advertência quanto a qualquer pessoa que quisesse acrescentar qualquer coisa nesse livro e as palavras que ele nos deu. Mas você viu aqui também que, por outro lado, reconhecemos ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo para compreendermos esse livro. Então, entendemos que este é o livro do Espírito Santo, é a palavra do Espírito Santo. Deus nos fala através desse livro e esse livro já está completo. Todas as vezes que uma comunidade adotou e colocou alguma coisa do lado da Bíblia, eu não estou me referindo a livro de teologia, livros devocionais, que você pega aquilo como sabendo que não, isso aqui é um livro humano, de alguém que teve uma experiência com Deus e está comunicando, igual faz o pastor quando prega o sermão, o missionário, a missionária. Eu não estou falando desse tipo de livro que é edificante. Eu estou falando quando um grupo pega um documento, seja o que for, e coloca ao lado da Bíblia como se ele tivesse igual autoridade. Toda vez que isso acontece, a porta se abre para o engano. A porta se abre para
o erro. Então, grave isso na sua mente e no seu coração. A Bíblia Sagrada é revelação especial de Deus por meio do Espírito Santo. Cada palavra que está aqui, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo foi quem inspirou e é Ele quem ilumina os nossos corações para nós compreendermos, mas a Bíblia já está completa. E nós não podemos acrescentar e não podemos diminuir nada daquilo que está escrito nesses 66 livros. 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento e, evidentemente, nós estamos falando do conjunto de livros reconhecidos pela Reforma, reconhecidos pela igreja que prega o Evangelho ao redor do mundo, o que não inclui os chamados livros apócrifos, né? Então nós temos aqui esses livros, os 66 livros que compõem a Bíblia, e nós cremos que aqui nós temos a palavra de Deus completa e abençoadora para as nossas vidas. Uma verdade maravilhosa é que a Bíblia é um livro por meio do qual todas as pessoas podem ter conhecimento da verdade de Deus. Um livro que transmite a verdade de Deus a todos. Assim diz o parágrafo 7 do capítulo 1 da Confissão de Fé. Na Escritura, ou seja, na Bíblia, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação em um ou outro passo das Escrituras são tão claramente expostas e especificadas que não são só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão das Escrituras. Em outras palavras, o que o texto está falando é que na Bíblia nem todas as coisas são assim tão fáceis de serem compreendidas. Nem todas as coisas são fáceis de compreender. Existem algumas passagens um pouco mais complicadas do que a outra. Mas, por outro lado, todas as verdades elas precisam ser conhecidas e cridas. E o que nós entendemos e cremos, o que a igreja tem afirmado é que, embora tenha algumas passagens um pouco mais difíceis, aquilo que é essencial, aquilo que é prioritário, aquilo que é essencial para a nossa salvação, aquilo que é essencial para nós agradarmos o coração de Deus, aquilo que é essencial está claramente colocado em uma ou outra parte das Escrituras. De maneira que não apenas as pessoas estudadas conseguem compreender a Bíblia, mas mesmo uma pessoa simples que, de repente, sabe apenas ler, ou seja, nunca foi para a escola para fazer cursos e tudo mais, ela sabe apenas ler, ela consegue entender a palavra de Deus. E eu digo mais, pessoas que nem ler sabem, mas ouvem e pela ação do Espírito Santo conseguem compreender as Escrituras Sagradas. O parágrafo 9, né? Parágrafo de número 9, vai nos dizer o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura, da Bíblia, é a mesma Escritura, porquanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas é único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente.
Então, um outro princípio importante: a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Quando nós pegamos um texto que às vezes é difícil de ser compreendido, nós devemos olhar o que o restante das Escrituras fala sobre aquele assunto para que nós então possamos compreender. A regra de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Não existe nenhum professor de teologia ou de Bíblia no mundo, não existe nenhuma instituição, seja igreja, seja concílio, no mundo que tenha essa autoridade de dizer, olha, a interpretação é essa ou aquela. A regra infalível, a regra que não falha é a Bíblia. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Os textos mais, digamos assim, mais difíceis devem ser entendidos à luz daqueles textos que são mais fáceis. Então, a Bíblia é um livro maravilhoso por meio do qual o Espírito Santo se revela. Uma outra regra importante, mais adiante teremos a matéria de técnicas de interpretação bíblica, hermenêutica, que daí vamos estudar todas essas regras, como é que eu devo estudar a Bíblia. Mas vamos aqui já deixar claro essa norma. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia e nós não devemos fundamentar uma doutrina, criar uma doutrina baseado em um único versículo ou em um único texto. Infelizmente nós temos grupos que fazem isso. Pegam apenas um texto isolado e em cima daquilo eles criam às vezes um ensinamento tantas vezes antibíblico. E colocam peso sobre as pessoas, criam aí a estrutura da religião e não do evangelho e afastam as pessoas de Deus. Então nós devemos ser como aqueles irmãos lá da cidade de Bereia, conforme o livro de Atos nos fala, que examinavam a Bíblia inteira, as Escrituras, examinavam constantemente para conferir se as coisas eram realmente assim. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. E, finalmente, o parágrafo 10º. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas devem ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos dos concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas dos homens e opiniões particulares. O juízo supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando através da Escritura, através da Bíblia. Olha só, é por isso que nós nos sentimos à vontade de estarmos aqui tomando como material de apoio no curso de teologia esse documento tão precioso que é a Confissão de Fé de Westminster. Olha o que esses homens afirmam. O juízo supremo das Escrituras, ou seja, em qualquer situação de debate, em qualquer situação de conflito, quem é que tem a autoridade para dar a palavra final? Naquele tempo, quando eles escreveram esse texto aqui lá na Inglaterra, era o rei que se dizia o chefe da igreja. Então, ali na Inglaterra, onde esses homens estavam, era o rei que falava, não, isso está certo, isso está errado, é assim, é assim. O que nós acabamos de ler é o seguinte: o juízo supremo, em caso de divergência de opiniões, em caso de qualquer situação, as opiniões dos antigos escritores, em outras palavras, não é só porque o texto é antigo que ele tem valor. Existem várias outras coisas, até da mesma idade da Confissão de Fé de Westminster, outros foram escritos antes, que nós não aceitamos, porque são textos antigos, mas não são
aprovados quando comparados à Bíblia. Então ele diz, a opinião dos escritores antigos, a opinião dos homens, inclusive a minha, que estou ensinando para você, e de qualquer outro livro que você lê, a opinião dos homens, a opinião de concílios particulares, todas elas devem estar submissas à palavra de Deus. Ou seja, não é um homem, seja do passado, do presente, não é um concílio, não é um grupo que vai ser o juízo supremo para dizer, essa é a verdade, essa não é verdade. Que vai dizer, esse é o caminho, não, esse é o caminho. O juízo supremo não pode ser outro senão o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo falando na Bíblia. Falando na Bíblia. Eu não posso aceitar a opinião de alguém que chega e fala, não, mas eu tive um sonho, eu tive uma experiência, e o Espírito Santo me falou alguma coisa. E de repente você vai examinar aquilo que a pessoa disse e aquilo está errado em relação à Bíblia. Não, nós ficamos com a Bíblia e cremos e buscamos e precisamos de uma ação profunda e contínua do Espírito Santo na nossa vida. Porque é através do Espírito Santo, agindo na nossa vida, agindo através da Bíblia, é que nós então podemos conhecer a verdade revelada de Deus. A Bíblia é, portanto, revelação especial de Deus. E por meio dela, Deus se revela a nós. O Espírito Santo fala aos nossos corações. E quando o Espírito Santo fala, nós não temos dúvida. O nosso coração, mesmo que estejamos em meio a situações difíceis, o nosso coração fica em paz. Essa é a paz que nós temos em relação à Bíblia. Porque ela não é um livro qualquer, ela é única como revelação especial de Deus. Livro por meio do qual Deus fala comigo, fala com você e fala com qualquer pessoa que estiver disposto a gastar algum tempo lendo a palavra de Deus. Nessa aula nós examinamos, portanto, alguns aspectos do ponto de vista da história da teologia a respeito da Bíblia. A Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia que tem como fundamento da sua autoridade o próprio Deus, a Bíblia é instrumento por meio do qual o Espírito Santo fala conosco, a Bíblia que já é a revelação completa de Deus para conosco, e vimos a Bíblia como aquele livro que ele se auto-explica. Em outras palavras, a Bíblia se interpreta através da Bíblia. E o Espírito Santo é quem nos fala através dela. Por isso que, muito mais do que um curso teológico, que é importante para nos ajudar a entender melhor as coisas, nós queremos que você, meu querido aluno, minha querida aluna, nós queremos que você conheça a Bíblia, que você seja um homem, uma mulher que goste de ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, entenda que ela é um livro vivo, porque ela nos foi dada por um Deus vivo, e através dela Deus fala conosco. Então leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e, se você sentir o desejo, tenha um tempo de jejum, mas olhe a Bíblia e faça aquela oração do salmista, pedindo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que nós contemplemos as maravilhas que estão reveladas na Bíblia, que é revelação especial de Deus para a nossa vida.